Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live do dia 8 de julho. Um feliz sábado para todos vocês. Antes de começar o estudo da Palavra de Deus, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença. Nesta manhã do Teu dia sagrado, do Santo Sábado, estamos aqui para Te adorar. Estamos aqui para aprender aos pés de Jesus a como ser discípulo, a como ser cristão. O que significa ser cristão? Como entesourar Cristo no coração? Como ser semelhante a Jesus Cristo no caráter? Derrama sobre mim, os meus irmãos, o Espírito Santo. Ao abrirmos a Tua palavra, que o Senhor nos ilumine com o Espírito Santo para entendermos o plano da salvação. Pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Meus queridos irmãos, aqui estamos para mais uma live. Hoje vamos falar sobre que farei para herdar a vida eterna. Esta é uma pergunta muito importante. Esta pergunta foi feita pelo jovem rico. Você se lembra daquele jovem que chegou apressado, correndo até Jesus e fez uma pergunta que fica no ar, porque esta pergunta ainda está sendo feita até hoje. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 18 e o verso 18. Lucas capítulo 18 e o verso 18. Leia comigo. E perguntou-lhe um certo príncipe, era um jovem príncipe em Israel. Perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Meu querido irmão, essa é uma pergunta vital. Essa é uma pergunta que todos precisamos fazer. Que farei para herdar a vida eterna? E o verso 19, Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas, ouvindo ele isto, ficou muito triste porque era muito rico. Meu querido irmão, minha querida irmã, esta pergunta é a mais importante pergunta da nossa vida, que precisamos fazer. Mas a resposta tem que ser encontrada através da palavra de Deus. Se queres, porém, entrar na vida, disse Jesus, guarda os mandamentos de Deus. E o jovem rico perguntou: quais mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Meu querido irmão, este jovem era um jovem que tinha nascido na igreja. Este jovem príncipe, ele foi educado desde a infância nos caminhos de Deus, a estudar a palavra de Deus, a guardar os mandamentos de Deus, mas ele sentia que alguma coisa não estava bem na sua vida espiritual. Ele não tinha certeza da salvação. Se ele tivesse certeza da salvação, ele não teria perguntado para Jesus, aqui em Lucas capítulo 18, aqui diz o verso 18, Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Queridos, todos nós queremos herdar a vida eterna. Todos nós queremos ter a certeza de que estamos salvos em Jesus Cristo, de que estamos realmente caminhando para o céu. Jesus foi atraído por esse jovem. E Jesus sabia que aquele jovem era sincero no coração, na sua declaração. Tudo isso guardei desde a minha mocidade. Ou seja, ele nasceu na igreja.
Ó, meu querido irmão, talvez eu esteja conversando, falando com alguém hoje, neste sermão, alguém que também nasceu na igreja. Também desde a infância foi ensinado a guardar os mandamentos de Deus. Aquele jovem príncipe era um bom rapaz, era muito obediente, ele não matou, ele não roubou, não mentiu, não cometeu adultérios. E assim são muitos que nascem na igreja, que aprendem a obedecer aos pais e obedecer a Deus desde a infância. Mas, queridos, ele tinha um problema. Por isso ele perguntou: que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse: falta uma coisa para você. Falta uma coisa para você. A compreensão daquele jovem, a compreensão que ele tinha da lei, era uma compreensão externa, era uma compreensão superficial. Pelo padrão humano, aquele jovem era perfeito, era um caráter irrepreensível. Em grande parte, a sua vida exterior era isenta de culpa, humanamente falando, mas ele tinha no seu íntimo um receio. Será que eu estou salvo? O que me falta ainda? Queridos, Cristo leu o coração, leu os pensamentos deste jovem e disse: uma coisa falta para você. Mas esta coisa que falta é a principal, é vital. Ele carecia do amor de Deus na alma. É possível guardar os mandamentos de Deus como este jovem príncipe de Israel? Guardava os mandamentos de Deus? Ele não mentiu quando ele disse: todas essas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade. É possível alguém guardar os mandamentos de Deus e não conhecer o amor de Deus, não possuir o amor de Deus? É possível, sim. É possível ser legalista. É possível viver uma vida pela letra da lei. O que significa aquilo que te falta é o mais importante? O que significa isso? Algo absolutamente essencial para a vida. O que era essencial para aquele jovem? Ele carecia do amor de Deus na alma. Não apenas de amor humano. O amor humano consegue ser bem egoísta. Para que recebesse o amor de Deus, aquele jovem príncipe tinha que subjugar o eu, o amor próprio. Ele era cheio de amor próprio, egoísta. Disse-lhe Jesus em Mateus 19, verso 21 e 22. Jesus disse: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Ora, meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus disse para Mateus também: vem e segue-me. E Mateus deixou sua profissão, deixou seu salário, deixou tudo o que ele tinha e seguiu a Jesus. Pedro também fez assim, João também fez assim, deixando tudo para trás, seguiu a Jesus. E Jesus pediu para este jovem: venha, me siga. Permaneça comigo, fique comigo. Você quer ser salvo? Fique comigo, permaneça em mim. Aquele jovem perguntou: que farei? Ele estava pensando em atividades, em fazer algo. E Jesus está dizendo que a salvação não é fazer e fazer e fazer, trabalhar e trabalhar, trabalhar. A salvação é: fique comigo, permaneça comigo, ande comigo. Jesus ficou cheio de pesar e de tristeza ao ver aquele jovem. Aquele jovem saiu triste. Permaneceu no mesmo caminho em que estava. Em Provérbios capítulo 14, verso 12, diz assim: há caminhos que para o homem parecem direitos, mas o fim deles são caminhos de morte. Aquele jovem rico, membro fiel na igreja. Você pode imaginar aquele jovem como guardador dos mandamentos, como ele mesmo disse, como fiel nos dízimos, um fiel observador do sábado,
ele vivia pela letra. Queridos, este jovem estava na igreja, mas estava no caminho da morte e escolheu continuar no caminho da morte, porque ele não possuía o amor de Deus no coração, porque ele era egoísta, cobiçando todas as suas riquezas para si mesmo, sem querer dividir com os outros. Ele não possuía o amor de Deus no coração. Em primeira carta de João, abra sua Bíblia, na primeira carta de João, capítulo 3. A primeira carta de João, capítulo 3, e vamos ver os versos 16 a 18. Aqui diz: conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Queremos ter o amor de Cristo no nosso coração, deveremos viver como ele viveu. Deveremos nos relacionar com ele, deixar que ele seja entesourado em nós, deixar que o Espírito Santo nos dê a mente de Jesus, e deveremos também dar a vida pelos nossos irmãos, diz aqui, 1 João capítulo 3, verso 16, agora o verso 17. Quem, pois, tiver bens no mundo, e aquele jovem rico possuía muitas riquezas, quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, ou seja, fechar a porta, não atender, como estará nele o amor de Deus? Como é que alguém tem o amor de Deus? Se ele é egoísta, se ele vive para si mesmo, se ele gasta seu dinheiro consigo mesmo, não estende a mão para ajudar o pobre, o necessitado. E agora o verso 18, meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Deus exige um amor puro, como o amor de Jesus Cristo, que deixou tudo, o trono da glória. Ele era o comandante das hostes celestiais. E ele se vestiu da humanidade e viveu entre nós. Ah, meu querido irmão, Jesus Cristo é o exemplo para ser imitado. O cristianismo, religião do nosso Senhor Jesus Cristo, não é o fazer, fazer, fazer. É permanecer em Cristo, andar com Ele, relacionar-se com Ele, assimilar o caráter dEle. É relacionamento com Jesus. Abra sua Bíblia também na primeira carta de João, capítulo 4, e os versos 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O amor, o amor, o amor. O amor define quem é Deus. E o amor define quem são os filhos e filhas de Deus. Você ama de verdade ou você é egoísta? Aqui diz o verso 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A menos que você e eu aceitemos na nossa vida o princípio do amor, a menos que estejamos prontos a fazer sacrifícios, a menos que aceitemos o princípio do amor, que é o princípio do caráter de Jesus, então não podemos conhecer a Deus. O amor é o fundamento da piedade. Qualquer que seja a fé, ninguém tem verdadeiro amor a Deus se não manifestar amor desinteressado pelo seu irmão. Amor desinteressado pelos seus irmãos. Nunca poderemos possuir esse espírito apenas tentando amar os outros. O que é necessário, então, é o amor de Cristo no coração. Quando o eu está imerso, mergulhado em Cristo, o amor brota espontaneamente. Quando você está imerso de Cristo, impregnado de Cristo, quando você recebe a mente de Cristo, através do Espírito Santo, o amor brota espontaneamente. Você não faz força para amar. O amor brota espontaneamente. A perfeição de caráter cristão, a perfeição do caráter cristão é alcançada quando o impulso de ajudar, o impulso de abençoar os outros
brota constantemente no íntimo. Meus queridos, será que o desejo de abençoar os outros, o desejo de ajudar os outros, de abençoar as pessoas, será que este impulso está brotando espontaneamente do nosso íntimo? Se temos comunhão com Jesus Cristo, se diariamente pedimos a mente de Jesus, se diariamente crucificamos o nosso eu, nossas vontades egoístas, e pedimos que o Espírito Santo implante em nós a mente de Jesus, então o amor vai brotar espontaneamente. Em João capítulo 13, verso 35, abra sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 13, Evangelho de João, capítulo 13, e o verso 35. Aqui você pode ler comigo. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É o amor, é o amor, é o amor. Repetidas vezes, Jesus Cristo está falando, a palavra de Deus nos fala, Deus é amor, você também tem que ser amor, porque você é filho de Deus. Não é possível que o coração em que Cristo habita seja destituído de amor. Se Cristo habita no seu coração, você é possuído pelo amor de Cristo. Se amarmos a Deus, porque primeiro nos amou, amaremos também a todos aqueles por quem Cristo morreu. Meu querido irmão, em Romanos capítulo 13, verso 10. Romanos 13, verso 10 diz, o amor não faz mal ao próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Quem ama não prejudica os outros nos negócios. Quem ama não se irrita, mesmo quando provocado, porque ele ama as pessoas. Queridos, o seu próximo é qualquer pessoa que esteja precisando da sua ajuda. O amor não faz mal ao próximo. A sua esposa é o seu próximo. O seu marido é o seu próximo. Os seus filhos são seus próximos. Queridos, seu vizinho é o seu próximo. Seu empregado é o seu próximo. Portanto, meu querido irmão, como é que nós vamos tratar o nosso próximo dentro da nossa casa? Como é que você trata aqueles que são mais próximos de você do que qualquer outra pessoa, os que vivem dentro da sua casa, sua esposa, seu marido, seus filhos? Queridos, há pessoas que são pacientes com os de fora. Quando você pergunta sobre determinadas pessoas, nós ouvimos dizer, ela é paciente com todo mundo, ela é bondosa com todo mundo, menos com os da família. É paciente com todos, menos com o marido, menos com os filhos. É bondosa e se sacrifica com todos, menos com os da família. Queridos, esse é um amor falso. A Bíblia diz que o amor verdadeiro é aquele que vem de Deus. Esse amor é paciente. Isso está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Abra sua Bíblia ali. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Vamos ver o verso 4 a 7. Versos 4 a 7. O amor é sofredor. O amor é paciente. O amor é bondoso. Mesmo quando os filhos desobedecem, o amor ainda assim é paciente e bondoso. Mesmo quando você vai disciplinar uma criança, o amor é paciente e bondoso. Você se assenta com a criança, você ora com a criança e não vai bater na criança com raiva. Você pode dar um castigo, disciplinar a criança. A vara, a surra, é uma última opção. Mas mesmo quando tem que acontecer, tem que ser com oração e com amor, não com raiva, não irritado. Portanto, meu querido, o amor que vem de Deus para você e para mim é um amor paciente com os de fora, mas principalmente com os de dentro. O amor é bondoso. O amor não inveja, não se orgulha.
o amor não insiste em seu próprio interesse, não haveria tanta briga dentro de casa se tivéssemos esse tipo de amor, que é o amor de Deus derramado no coração dos filhos e filhas de Deus. Nós iríamos conversar pacientemente sobre o problema, orar e encontrar uma solução, porque aqui a palavra de Deus diz que o amor não se irrita, não guarda rancor, não guarda ressentimentos e mágoas, não se irrita, não guarda rancor, mesmo quando os outros não concordam conosco, ou até mesmo quando fazem algo que nos magoa. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, com paciência, com bondade, sem irritação, sem ressentimento. Meu querido irmão, será que eu e você possuímos o amor de Deus? Em outras palavras, será que nós possuímos Jesus no nosso coração? Porque muitos pensam que ser cristão é simplesmente não roubar, não matar, não adulterar, não beber, não fumar. Mas, meus queridos, tudo isso faz parte da vida cristã. Mas ser cristão é muito mais do que isso. Porque cristão é aquele que se relaciona com Jesus, é aquela vara que está ligada na videira. A vara ligada na videira, recebendo a seiva da videira, que é Jesus, ela produz frutos. Vai aparecer ali o amor espontaneamente, a paciência, a bondade. O amor não somente tolera as faltas dos outros, mas o amor faz com que você ore por aqueles que te prejudicam. Porque o amor de Cristo nos constrange. É assim que Paulo disse na segunda carta dele aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 14, Paulo disse: porque o amor de Cristo nos constrange, o amor de Cristo nos controla. Sabem, queridos, quando nós falamos sobre esses temas, sobre ter a certeza da salvação, ser possuído pelo amor de Jesus Cristo, ter a mente de Jesus, as pessoas geralmente vêm com uma desculpa. As pessoas dizem: ah, nós somos apenas pecadores humanos. Será? Será que o cristão é simplesmente um pecador humano? Não, meu querido irmão. O cristão não é somente ou apenas um pecador humano. Se você é simplesmente um pecador humano, você não é cristão. Porque o cristão é uma mescla. O cristão é uma mistura do pecador humano com a natureza divina. É isso que Pedro diz aqui na sua primeira carta, ou melhor, na sua segunda carta, capítulo 1 e o verso 4. Abra sua Bíblia. Na segunda carta de Pedro, capítulo 1 e o verso 4. E leia comigo. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Você está percebendo? Ser cristão é se tornar participante da natureza divina. Então, o cristão não é simplesmente um pecador humano, apenas um pecador humano. O cristão é um pecador humano, mas que recebeu a natureza divina, que se tornou participante da natureza divina, porque é exatamente isso que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo implanta em você a natureza santa e espiritual de Jesus. E quando o Espírito Santo implanta em você a natureza santa espiritual de Jesus, você se torna participante da natureza divina. Isso é ser cristão. É ser humano participante da natureza divina. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 4. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiquemos participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção
que pela concupiscência há no mundo. Meu querido irmão, o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos controla. E deixamos de ser simplesmente humanos, mas nos tornamos humanos participantes da natureza divina, porque Jesus habita em nós. Ele é a esperança da glória. Nós estamos conectados com a videira. A videira é Jesus e recebemos a seiva. A seiva é o Espírito Santo sendo derramado sobre você. Somos cheios do amor de Deus, que é o primeiro fruto do Espírito Santo. Nós poderemos ser muito ativos e trabalhadores na causa de Deus. Nós poderemos executar muitos trabalhos e termos muitos cargos na igreja, mas sem o amor de Deus derramado no seu coração, amor como aquele que existe no coração de Cristo, sem esse amor jamais poderemos ser contados como membros da família de Deus. Ser membro da família de Deus é ser filhos e filhas do amor. Deus é amor. Nós temos que ser amor. O amor de Deus está derramado em nossos corações. Romanos capítulo 5, verso 5. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo, que nos foi dado. Romanos 5, 5. O Espírito Santo é derramado sobre você. E ele derrama sobre você o amor de Deus. E você se torna amável, bondoso, como Jesus Cristo, tolerante com os erros dos outros, não irritado, não nervoso, não pavio curto. Meu querido irmão, esta mensagem que eu estou pregando não é só para você, é para mim também. Eu estou pregando para mim e para você. Precisamos ter o amor de Deus em nosso coração. Precisamos nos manter ligados à videira. Se estivermos ligados à videira, recebendo a seiva do Espírito Santo, diariamente, alimentados pelo Espírito Santo, implantando em você a mente de Jesus, muitos estão a se enganar a si mesmos, pois o princípio do amor não habita no coração deles. Muitos cristãos, a maioria dos cristãos, vive se enganando a si mesmos, pois o princípio do amor não lhes habita no coração. Paulo diz, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou o sino que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse o amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. 1 Coríntios 13, versos 1 até o verso 3. Ó, meu querido irmão, nós poderemos ter crescido na igreja. Eu nasci na igreja adventista. Muitos nasceram na igreja adventista. E nós fomos ensinados a obedecer desde a infância. Mas, na realidade, nós nunca conhecemos a Jesus. É possível crescer na igreja, como aquele jovem príncipe de Israel, cresceu na igreja e disse para Jesus: todos estes mandamentos eu tenho guardado desde a minha infância, desde a minha mocidade. Mas ele não tinha o amor de Deus. Ou seja, ele estava no caminho do egoísmo, da avareza, da cobiça. Por isso, meu querido irmão, nós podemos ser ativos, nós poderemos executar muitos trabalhos para Deus. Poderemos ser pastor ou ancião, ou esposa de pastor, esposa de ancião. Mas, queridos, sem o amor como o que existe no coração de Jesus, jamais poderemos ser contados como membros da família de Deus. Existe por toda parte corações que estão clamando por qualquer coisa que não possuem. Aquele jovem dizia guardar todos os mandamentos de Deus,
mas ele sentia que alguma coisa estava errada na sua vida. Por isso ele perguntou: que farei para herdar a vida eterna? E realmente alguma coisa estava errada na vida daquele jovem. Ele não amava a Deus de todo o coração e não amava o seu próximo como a si mesmo. Não amava, porque ele era rico e ele saiu triste, deu as costas para Jesus e continuou com as suas riquezas. Queridos, aquele jovem, tudo indica que se perdeu. Nós não conhecemos o fim da história dele, mas a última cena é ele dando as costas para Jesus e se retirando triste. Ele deu as costas para Jesus, mas continuou, com certeza, na igreja. É possível que muitos continuem na igreja, guardando o sábado e devolvendo o seu dízimo. Não existe nada de errado em guardar o sábado e devolver o dízimo. Mas o que existe de errado é quando nós não amamos a Deus. Não temos o amor de Deus implantado em nosso coração. Não nos relacionamos com Jesus Cristo. Quem se relaciona com Jesus recebe do amor de Jesus, porque o Espírito Santo implanta em você este amor. Há por todas as partes corações clamando por qualquer coisa que não possuem. Anelam um poder que lhes dê domínio sobre o pecado. O amor de Deus derramado no seu coração pelo Espírito Santo dá para você domínio sobre o pecado. Repito, domínio sobre o pecado, domínio sobre Satanás. Um poder que nos liberta da servidão do mal e que nos proporciona saúde, vida e paz. Meu querido irmão, no livro Desejado de Todas as Nações, página 271, diz assim: ao nos alimentarmos da palavra, acharemos que ela é espírito e vida. A leitura da Bíblia deixa de ser monótona, deixa de ser uma coisa enfadonha. Ao se alimentar da palavra, você descobre que ela é espírito e vida. A palavra de Deus entesourada no coração destrói a natureza carnal. Relacione-se com Jesus Cristo, meditando na sua palavra, contemplando Jesus nos evangelhos. A palavra dele, a palavra de Deus, se torna uma palavra viva, porque Jesus se revela a você. A palavra de Deus destrói a natureza carnal, a natureza terrena, e comunica para você nova vida em Jesus. Desejado de Todas as Nações, página 271. Muitos que se dizem cristãos são somente moralistas humanos. É muito fácil encontrar dentro da igreja moralistas humanos, destituídos de amor, porque não toleram os pecadores, não ajudam os carentes, os necessitados, mas são pessoas de influência, são pessoas de cargos, de posições, mas não possuem o amor. Muitos que se dizem cristãos são meros moralistas humanos. É muito fácil o adventista do sétimo dia se tornar um moralista humano, desprezando todos os outros, todas as outras igrejas. Mas, meus queridos irmãos, nós todos estamos no mesmo barco. Nós queremos ir para o céu, todos os cristãos querem ir para o céu. E nós temos que nos amar uns aos outros, orar uns pelos outros. A obra do Espírito Santo é para muitos cristãos uma obra estranha, desconhecida. Para muitos, para não dizer para a maioria dos cristãos, o Espírito Santo é um Deus desconhecido. O povo é mais ignorante acerca do plano da salvação e necessita de mais instruções sobre esse importante assunto, o plano da salvação. Que farei para herdar a vida eterna? Não é fazer e trabalhar, é se relacionar com Jesus, meu irmão. É pedir que o Espírito Santo implante em você a mente de Jesus todas as manhãs, antes do sol nascer, que você seja encontrado
aos pés de Jesus Cristo, entesourando Jesus, sendo batizado pelo Espírito Santo. Meu querido irmão, nós precisamos entender o plano da salvação. Nenhum outro tema é mais importante do que este. A fé genuína apropria-se da justiça de Cristo e o pecador é feito vencedor com Cristo. Você é vencedor com Cristo? Ou você fica dizendo, eu sou um simples pecador humano? Não, você não é um simples pecador humano. Se você é um cristão, você é um vencedor. Porque Jesus Cristo foi vencedor. E Jesus Cristo dá para você a vitória dele, dá para você a mente dele. A fé genuína apropria-se da justiça de Cristo e o pecador é feito vencedor com Cristo, pois ele se faz participante da natureza divina. Novamente, eu estou lendo Mensagens Escolhidas, volume 1, página 363. Vou repetir. A fé genuína apropria-se da justiça de Cristo e o pecador é feito vencedor com Cristo, pois ele se faz participante da natureza divina. E assim se combinam divindade e humanidade. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 363. Queridos, você é uma mescla. Você cristão verdadeiro é uma mescla, é uma mistura de humanidade e divindade. A divindade é aquilo que vem de Deus, implantado em você pelo Espírito Santo. Nós não somos deuses, nunca seremos deuses, mas nós somos participantes da natureza divina porque o Espírito Santo habita em nós. Jesus disse, eu irei, mas vos enviarei o Consolador. Ele habitará conosco, ele estará em vós. O Espírito Santo habita em você, você é templo do Espírito Santo. Por isso, você é participante da natureza divina, porque ele implanta em você a natureza divina de Jesus Cristo, o santo caráter de Jesus Cristo. Quem procura alcançar o céu por suas próprias obras, guardando a lei somente, tenta o impossível. Não pode o homem se salvar sem obediência, mas as suas obras de obediência não devem vir dele. Cristo deve operar em você e em mim o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Meu querido irmão, nós precisamos ser esclarecidos em relação ao plano da salvação. Não existe um em 100 que entenda por si mesmo a verdade bíblica sobre esse tema, sobre o plano da salvação, o que é tão necessário para o nosso bem-estar presente e eterno. O inimigo de Deus e dos homens, Satanás, não está disposto a que esta verdade sobre o plano da salvação seja apresentada claramente, pois Satanás sabe que se o povo receber plenamente a compreensão sobre esse assunto, terá sido quebrado o poder de Satanás sobre eles. Deus quer quebrar o poder de Satanás sobre você. Deus, através de Jesus Cristo, nos liberta e nos salva. E através do Espírito Santo, ele implanta em você a mente de Jesus, a natureza santa de Jesus. Na luta pela vida eterna, não podemos nos apoiar uns nos outros. Na luta pela vida eterna, o pão da vida tem de ser comido individualmente, pessoalmente. É você estudando a palavra de Deus pessoalmente. Você não pode deixar que a sua salvação dependa do seu marido, dependa do seu pastor, dependa de alguém. É você, pessoalmente, se relacionando com Jesus Cristo, comendo o pão da vida. Dele devemos participar individualmente, a fim de que a alma, o corpo e o espírito sejam avivados e fortalecidos por seu poder transformador. Meu querido irmão, a fim de convencer os outros do poder da graça de Jesus, precisamos conhecer este poder em nossos próprios corações e vidas. Eu não posso convencer os outros de algo que eu não sou convencido. Eu não posso dar aos outros aquilo que eu não tenho. Por isso, meu querido irmão, aqui diz, a fim de convencer os outros do poder da graça de Cristo, precisamos conhecer seu poder em nossos próprios corações.
O Evangelho deve ser apresentado não como uma teoria sem vida, mas como uma força viva que muda a vida. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo muda a nossa vida para possuirmos uma semelhança com o caráter de Cristo e nos regozijarmos na certeza do seu grande amor. Ciência do Bom Viver, página 99. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós desejamos compreender este assunto. Que farei para herdar a vida eterna? Perguntou o jovem príncipe de Israel. Não permita que coisa alguma tire a sua atenção deste ponto, desta pergunta feita pelo jovem rico. Que farei para herdar a vida eterna? Esta é uma questão de vida ou morte, que cada um de nós deve assentar para a eternidade. Pesquise, meu irmão, estude a palavra de Deus, busque a Jesus Cristo antes do sol nascer, entregue-se a Ele, peça o batismo do Espírito Santo, peça a mente de Jesus Cristo, torne-se um verdadeiro filho e filha de Deus. Nós queremos uma conversão completa da nossa alma. Nós queremos ter a certeza da salvação. Todos os defeitos de caráter, precisam ser vencidos. Precisamos romper com eles. Defeitos herdados geneticamente e defeitos cultivados. Todos os defeitos de caráter se originam num coração não convertido e precisam ser vencidos. O orgulho, a vaidade, o mau humor, a irritação, a rispidez, a cobiça, tudo isso procede de um coração carnal, não renovado pela graça de Jesus. Mas você e eu queremos a renovação completa. Você e eu não estamos dando as costas para Jesus. Nós vamos permanecer em Jesus Cristo. Tudo o que tiver que ser feito, será feito. E vamos começar cada dia aos pés de Jesus Cristo. Vamos começar cada dia entregando nossa vontade para Jesus. Diga, querido Jesus, neste momento eu tiro a minha vontade do domínio e do poder de Satanás e coloco a minha vontade nas tuas mãos. Apodera-te da minha vontade, querido Jesus, santifica-a, para que a tua vontade e a minha vontade sejam uma só. Derrama sobre mim o Espírito Santo, dá-me a tua mente, dá-me o teu caráter, e escreve na minha testa santidade ao Senhor, o nome do meu Pai, o teu nome é Jesus Cristo, a Nova Jerusalém, porque é para lá que eu quero ir. Em nome de Jesus eu oro, louvado seja Deus. Meu querido irmão, deixo com você a bênção do meu Jesus. Deixo com você a paz que só Jesus pode dar. Amém.